Muito obrigado. Bom dia, deputado. Parabéns pela iniciativa, abertura, trabalhos. Bom dia a todos. Meus cumprimentos, meu respeito e admiração por cada um de vocês aqui presente, porque são vocês que fazem, junto com a gente, com que as coisas aconteçam, vocês que se envolvem no assunto, na temática, colocam a mão na massa, vêm falar com a gente, e é daí que a gente tira a condição mesmo de exercer as atividades de forma funcional. Yara, brilhante a sua participação, muito obrigado. É uma honra ouvi-la e ver a escola, a educação se envolver nesse processo, porque é desafiador conseguir resultados. Nós temos muitas propostas bonitas, nós temos muitas pessoas organizadas, muitos organismos, seja ele governamental ou público, ou iniciativa privada ou não, que têm propostas de projetos, têm programas, têm ideias brilhantes, mas fica apenas no campo das ideias. Muitas vezes nós temos pessoas muito boas para organizar estes programas. E aí fica bonito na tela, fica bonito no PowerPoint, fica bonito de ouvir, a gente vê que é bonito, mas não funciona na ponta a maioria das vezes. Quando a gente vai ao hospital, muitas vezes não funciona. Quando a gente vai acionar a justiça, muitas vezes não funciona. Quando a gente vai quando uma criança tem um problema numa escola, muitas vezes não funciona. É desafiador ainda fazer funcionar. Eu creio que a maioria absoluta de nós aqui temos muito bem firme na nossa memória as melhores ações, o que é este cenário da violência, da exploração e do abuso sexual de crianças e adolescentes. Nós sabemos como é grave, como é feio, sabemos muitas vezes das suas consequências, até sabemos sobre sinais e sintomas, queremos ensinar os professores sobre sinais e sintomas, ensinar também o judiciário a trabalhar mais eficiente com a parte técnica da psicologia ali na hora de julgar ou não. Muitas vezes a violência, você tem um relato apenas da vítima e depois o depoimento do suposto agressor e fica difícil para o judiciário tomar decisão. A maioria absoluta de nós aqui presentes sofremos alguma situação na área sexual na nossa infância. Se você consultar sua consciência, sua memória, você vai ver que no seu desenvolvimento houve falhas e houve excessos. Houve faltas também, mas também houve muitos excessos. Todos nós fomos programados biologicamente para um tempo certo de desenvolvimento. E o desenvolvimento para o interesse ligado à sexualidade se dá num período natural de desenvolvimento hormonal. Me permita comparar com os bichinhos. Os bichinhos na natureza, eles agem por instinto, não têm memória como nós, que nos capacite a, então, tomar decisões, fácil ou não, baseado em estudos, pesquisas. Se compararmos assim um cachorrinho e uma cachorrinha, quem ensinou a cachorrinha a ser mamãe e ter filhotinhos? Quem ensinou o cachorrinho a ser papai e fazer filhotinhos? O instinto, naturalmente, quando ela entra no cio, o cachorrinho sente um cheirinho, e aí eles conseguem ser papai e mamãe, tem tempo certo. Quando são novinhos e filhotes, não tem interesse para o assunto. Criança é criança, mas foi desenvolvida, foi fabricada, foi no plano original de Deus. Eu sou um cristão, creio na Bíblia, e entendo que este desenvolvimento programado vai chegar um tempo onde a criança se tornará adolescente, será impulsionada aos relacionamentos, terá interesse em olhar o outro, em ouvir o outro, em ser desafiado pelo outro. Os meninos passarão a ter um olhar diferente, uma fala diferente, mas quando isso acontece de forma precoce, nós temos muitos problemas. Nós não temos um corpo maduro, não temos uma mente capaz de entender, a linguagem da criança não é erótica, ela é de ternura, e aí vem os conflitos e confusões. Nós tentamos resolver o cenário a partir da violência, depois que acontece o problema. Mas nós precisamos estar atentos às causas dos problemas, agir na raiz, porque dá muito trabalho depois que acontece. Olha o quanto de pessoas estão aqui envolvidas depois que acontece. A maioria de nós é porque já aconteceu. Já temos um cenário de violência, já temos um cenário de crianças que precisam de atendimento no hospital, nas delegacias, nos juizados, nas varas, CRAS, CREAS, os conselhos tutelares estão cheios. Enfim, depois que aconteceu, nós precisamos trabalhar muito atentos, muito concentrados na prevenção. Não deixar a situação depois que aconteceu, não. É importante, é necessário, porque a gente vai receber pessoas destruídas. Mas nós precisamos entender o cenário, conhecendo a partir do estudo, a escola é importante. Respeito muito o trabalho da UFMG com o Projeto Cavas, que tem feito um trabalho brilhante. Na informação, na instrução,
para que a gente possa resolver o problema pela raiz. Às vezes temos um pezinho de fruta em casa, uma laranjeira, por exemplo, e a laranja está ruim. Não adianta você arrancar esse fruto ruim e jogar fora, e podar o pé de laranja e esperar uma nova estação. Não, você precisa entender a terra. Que terra é esta? Do que esse pezinho tem se nutrido? Como é esta laranja? Uma árvore má dá fruto mal, uma árvore boa dá fruto bom, mas essa árvore será boa ou má de acordo com a terra. Quem são estes abusadores? Que mais de 90% são homens e que abusam quase que exclusivamente de meninas, crianças. Além de entender este perfil, quem são eles? Você já ouviu e estudou a história deles? Desde 2007 eu trabalho nessa temática pelo Brasil. Já visitei de casa em casa mais de 3.000 famílias nos 3 primeiros anos de trabalho como pesquisador, porque eu queria conhecer este cenário ali, no núcleo familiar, a partir de onde acontece. Então, ouvindo crianças, ouvindo adultos, ouvindo abusadores e ouvindo também a família do abusador que se desfaz, podemos construir, então, uma informação que nos capacitou, tem nos ajudado como Instituto a trabalhar de forma eficiente a prevenção. Este adulto, então, considerado um demônio, um monstro, alguém que socialmente condenado à morte, poderíamos destruí-lo, quem é ele? Quem é? Não quero defender de forma nenhuma o abusador, até porque isso é terrível. Só de ouvir o relato da Araceli, me emocionei de novo, conhecendo já há anos. Ainda eu choro, me entristeço. Mas quem é ele? Eu preciso tentar entender quem é ele para conseguir ser eficiente e evitar que aconteça. Porque não adianta só nós adultos ficarmos instruídos sobre o que fazer, mas quando acontece, acontece com a criança, e a criança está só. Não adianta o pai saber, não adianta a mãe saber, não adianta a professora saber. Isso resolve muito pouco. A criança precisa ser instruída de forma eficiente, numa linguagem apropriada, não que venha desenvolver nela erotização precoce, interesse pelo sexo, mas uma linguagem saudável, lúdica, apropriada à idade, ao sexo, que vai ajudá-la a vencer estas situações difíceis. Então, uma criança sofrendo violência, imagina-se, então, um menino que tem 3 anos, vive numa família disfuncional, o pai foi embora, ou morreu, ou não se interessou pela família, inconsequente por ter sido mal educado também, por não ter tido uma boa família. Uma mãe fragilizada que precisa trabalhar, esta criança está só em casa, ou fica a cuidado de um colega, de um vizinho, de alguém, e sofre violência, sofre abuso. E aí, então, tem acesso à pornografia, tem acesso à atividade sexual, não tem cabeça, não tem maturidade para isso. Ele vai desenvolver de forma saudável? É óbvio que não, muitos de nós temos problema. Eu arrisco dizer que a maioria absoluta deste plenário lotado, deste auditório cheio, tem problemas e luta com problemas. Não quer dizer que você tenha problemas na parafilia, pedofilia. Mas você pode ter problemas com a fantasia, você pode ter problemas com a pornografia, você pode ter problema com a fidelidade conjugal, e você não cede, mas luta contra. Ou seja, o homem, o lado frágil do homem é o olhar. Todo homem sente-se tentado diante de uma proposta de imagem sensual. Então, ele resiste, ele luta, mas a duras penas. Este menino, então, que sofreu iniciação precoce na atividade sexual, o que terá na sua memória? Como ele crescerá? O que será padrão de comportamento para ele? Ele não foi ensinado a respeitar as irmãs, ele não foi ensinado por um modelo de família, e esta é a primeira etapa do desenvolvimento humano, modelação. Aprendemos observando modelos. Ele não aprendeu a ter respeito, não aprendeu sobre a importância da mamãe, da irmã, da titia. Ele cresce e aquele é o único referencial que ele tem. Sexo é assim, porque foi assim que fizeram comigo. Então não adianta apenas prender, vamos ter que criar muitos e muitos presídios para prender milhares e milhares de pedófilos todos os dias, porque é uma fábrica de iniquidades, é uma fábrica de problemas. Ou nós olhamos para a raiz, para a terra contaminada e resolvemos o problema a partir da sua raiz, ou vamos continuar nos encontrando muitas vezes e não vamos resolver o problema. Ele continuará crescendo, até porque o cenário hoje para o desenvolvimento das nossas crianças é muito pior do que era quando você era criança. Quando eu e você, a maioria aqui nasceu antes de 1990, não tínhamos um mundo virtual com tanta violência e agressividade para a erotização precoce. Criança, todos nós, além das crianças, temos um conjunto de células. Você pode ler isso em pesquisas de neurociência, chamadas neurônio espelho. Aprendemos observando modelos. Os primeiros modelos são o papai e mamãe, ou aqueles que cuidam de nós, que têm ali nas suas mãos a responsabilidade de nos ensinar no caminho. Esse neurônio espelho são células que são responsáveis para que nós possamos aprender de forma
quando observamos, até mesmo de forma virtual. Esse cenário da mídia hoje, próximo de 60% do acesso à pornografia na internet é feito por crianças. Qual é a idade média para conhecer pornografia? 9 anos. A criança é um ser em desenvolvimento, está aprendendo, assimilando informações que vai nortear a sua vida inteira. Com 9 anos de idade, vendo um sexo grupal, vendo um sexo pervertido, comportamentos de parafilia, exibicionismo, sadomasoquismo, fetichismo, zoofilia. O que terá na sua memória como padrão de comportamento sexual? O que eu encontro hoje atendendo famílias e crianças? Relação incestuosa iniciando a partir das crianças. Não historicamente como era, a partir de pais, como a MEF tem trabalhado muito lá no Hospital das Clínicas, mas crianças que são vulneráveis, acessam a internet, os pais não conhecem bem esse meio virtual por não crescerem e não terem sido desenvolvidos neste período, então concedem tablets, smartphones, computadores sem filtros. As crianças acessam, trocam links e imitam aquele comportamento. Eu já ajudei muitas famílias que o irmão engravidou a irmã, inclusive irmão de 14 anos, 15 anos, o irmão e 15 anos, a irmã gêmeos, os dois se engravidaram. Hoje nós temos um cenário muito preocupante. Se não trabalharmos a terra, se não trabalharmos as raízes, nós teremos uma situação, infelizmente, muito pior do que encontramos hoje. Nós teremos daqui 2 a 3 décadas, seguramente. Precisamos preservar a criança no seu desenvolvimento. Proponho que vocês conheçam um programa chamado Claves. O Claves é como uma vacina para uma criança nesta área. Muitas pessoas trabalham a criança falando da violência, exploração e abuso, falando da temática da pedofilia de uma forma que traumatiza ou que desenvolve nela um interesse precoce pela atividade sexual. Este programa Claves existe há 23 anos. Ele propõe uma informação, uma instrução direto com a criança. Porque quando a criança sofre a situação de violência, ela está só. Quando você passou a situação que você passou na infância, você, ou alguns, né, que estão me ouvindo, você estava sozinho. Não adiantava o papai e a mamãe saber, porque foi com quem mais confiava. Quem abusa da criança, intrafamiliar especialmente, é quem tem a confiança do pai, tem a confiança da mãe, quem a criança confia e tem acesso a ela. Então, nós podemos instruir a criança de uma forma que ela consiga se livrar destas situações difíceis. Realizamos já há anos esse treinamento, essa capacitação, e temos excelentes resultados. Eu sou um dos pastores na Igreja Batista da Lagoinha, temos mais de 60 mil membros. É a primeira igreja no Brasil que abraçou essa causa e que temos um grupo de mais de 200 pessoas focadas, temos psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, focados em trabalhar esta temática. Realizamos congressos, seminários, simpósios, cursos, palestras, atendemos a família, temos uma equipe assim, com doutorado e mestrado, além de compor uma rede nacional e internacional de proteção à criança. Mas nós vimos que é importante trabalhar a criança. A criança, por exemplo, pode ser ensinada, isso tem um custo muito baixo. Uma escola, uma professora ensinar que a criança pode gritar quando algo errado acontecer. Eu atendi uma família semana passada onde a menina sofreu violência sexual, abuso sexual pelo pai. Ela disse, eu não consegui fazer nada, eu não tive reação. Porque não havia na memória dela que ela poderia gritar, a mamãe ia chegar e ajudá-la. Então, gritar é algo protetivo. Em entrevistas com pedófilos, eles responderam, por que você abusou daquela e não da outra? Porque a outra ofereceu resistência, a outra gritou. Então, nós podemos ensinar as crianças de uma forma apropriada à idade o que elas podem fazer para se livrar destas situações difíceis. E a criança tem que confiar em alguém, precisa confiar em alguém. Em quem? A gente vai dizer, a mãe. Pode confiar na mãe. Será que pode confiar na mãe mesmo? Eu atendo e tenho registro de muitos casos de mãe violentadora, infelizmente, muitos casos. E é doído, porque para se envolver sexualmente, primeiro precisa de um envolvimento emocional. É pior do que quando é o pai. Mas a criança, quando ela ouve que a única pessoa que ela pode confiar é a mãe, se ela está vivendo essa situação, ela não conta. Se é o pai, sabemos que, infelizmente, no caso de paternidade, temos muitos problemas. Mas ela pode confiar no professor. Aí o trabalho da Yara é brilhante, com toda a equipe. Ela está ali na sala de aula o tempo todo. A professora pode identificar sinais e sintomas, observar que a criança mudou o comportamento, está capacitada para poder ouvir a criança e direcionar a criança. A criança pode confiar em alguém da igreja. Hoje nós temos mais de 600 mil igrejas cristãs evangélicas espalhadas pelo Brasil, além das igrejas católicas também. Tem acesso às famílias, onde as crianças estão, para que a gente acesse elas e instrua como elas se defenda dessa situação e evite que aconteça e tenhamos tanto trabalho como temos.
As igrejas estão espalhadas pelo bairro, estão pulverizadas em todos os bairros. Se fizermos essa aliança, esse trabalho com os pastores, com os padres, todas as igrejas elas estão ali, convivem com as famílias. Papai e mamãe respeitam a autoridade eclesiástica, então dá ouvido e coloca em prática como ouve um médico. As escolas é o primeiro lugar onde as crianças congregam. Estão todas ali reunidas. É um lugar que nós devemos ter um olhar atento. Eu proponho, estou encerrando, ouvir vocês, que possamos dar uma sequência nesse trabalho. Quero aqui me disponibilizar para servir o deputado Tiago Cota, para que a gente possa continuar ouvindo vocês, colocando em prática, mas lembrando, não vamos tratar só o fruto podre do abuso, da violência, da exploração, que é terrível. Vamos cuidar da terra, para que nossas crianças possam crescer uma arvorezinha saudável, e assim esses meninos vão crescer sem violentar as mulheres no futuro. Respeitarão. Pesquisa recente mostra que o homem no Brasil alcança a maturidade em média aos 45 anos. Isto é uma vergonha. Verdade. É triste. Pode ser engraçado, mas é triste. Como será este homem como pai? Se ele não é maduro, para tratar uma esposa, como ele vai tratar a sua sexualidade, os teus filhos? Precisamos de mães fortes. Precisamos de mães valorizadas, instruídas, apoiadas. Quantas vezes você já recebeu visita de alguém da dengue na sua casa? Ei, concentra aqui. Quantas vezes você já recebeu visita de um agente da dengue? Quantas pessoas a dengue tem matado? Quantas crianças estão morrendo vítimas de violência, exploração e abuso? Ainda que seja uma morte emocional. Mulheres frustradas no casamento, sem relacionamento sexual, sem futuro, pensando em suicídio, tomando banho várias vezes por dia porque se sentem sujas. Quantas vezes recebemos a visita de algum agente público para instruir a mãe como cuidar da sua filha, como orientar a sua filha? Desafio você a pensar ações que a gente precise pleitear menos dinheiro, mas que sejamos mais eficientes no resultado, trabalhando mais com a criança. Eu conto com vocês. Pastor Washington, eu não tinha dúvidas que as suas palavras iriam sensibilizar a todos, mas eu não tinha dúvidas também que sensibilizariam ao próprio presidente que vos fala. Eu que tenho 3 filhos, tenho 2 filhos gêmeos de 2 anos e meio, tenho uma filha adotiva de 10 anos, e fico muito triste quando eu, ao assistir noticiários, vejo que boa parte desses pais que abusam dos filhos são padrastos, né, e que, por alguma amargura da vida, fazem isso também. E, por isso, sem sombra de dúvida, foi o start quando assumimos o nosso mandato para poder tratar esse assunto como um assunto prioritário na casa, no nosso gabinete, no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Quero lhe agradecer pela presença, pelas palavras. Passo a palavra para o pastor Washington para suas considerações finais. Obrigado, foi uma honra estar com vocês. Eu queria que vocês pudessem dar uma olhadinha nessa folha em branco. Assim é a criança. Nasce com algumas informações, uma memória emocional intrauterina, algumas informações de áudio, mas é um ser em construção. Que história vai ser escrita? A violência sexual, como as outras também, mas estamos focados aqui na violência sexual, faz isso com ela. E nós já somos especialistas em fazer isso com ela. Nós já sabemos muito como remendar, como esticar de novo, como deixar numa condição que possa ser escrito novamente sobre esse papel. Mas as marcas ficam para sempre. Por isso o foco nosso, além de todo o trabalho eficiente, depois que acontece a violência, o abuso, a exploração, é fazer com que elas permaneçam assim, ainda que pautadas, com pautas, e que seja escrita uma história sem violência e sem abuso, para que seja um adulto que também não violenta e não abusa. Eu conto com vocês.